O que é melodia, harmonia e ritmo? Esses são os 3 elementos mais importantes da música, e é bom a gente saber o que cada um deles significa. Para a gente entender esse assunto, vamos voltar ao básico. A primeira pergunta que vamos fazer é: do que é feita a música? Acertou se você disse que ela é feita de som. E o que é som? Som é vibração. Quando um objeto vibra, ele vibra o ar que está em volta dele. Essa vibração no ar viaja como ondas, que são as ondas sonoras. Quando as ondas sonoras chegam aos nossos ouvidos, percebemos elas como som. Ou seja, o som é a vibração do ar. E quais são as características que um som pode ter? Talvez a mais evidente de todas seja a intensidade, o volume. Um som pode ter um volume alto ou um volume baixo. Na música, usamos o termo forte para sons de volume alto e piano para os sons de volume baixo. Uma onda sonora de um som forte tem uma amplitude alta, é uma onda grande, enquanto que uma onda sonora de um som piano, que é fraco, tem uma amplitude baixa, é uma onda pequena. Outra característica bem evidente é a duração. Um som pode ser curto ou longo. Mas a característica do som mais importante de entendermos agora é a altura. A altura é o som ser mais agudo ou mais grave. O que determina a altura de um som é a frequência da onda, ou seja, a velocidade dela. Quanto mais rápida uma onda sonora, mais agudo, e quanto mais lenta, mais grave. Ondas sonoras rápidas são mais curtas, enquanto que as ondas sonoras lentas são mais largas. Os nossos ouvidos, no entanto, não são capazes de perceber todas as ondas sonoras que chegam a eles. Quando um som é muito agudo, nós não conseguimos ouvir, apenas alguns animais, como cachorros e morcegos, conseguem. Da mesma forma, os sons muito graves também não conseguimos ouvir, apenas alguns animais muito grandes, como as baleias, conseguem. E tem mais uma coisa importante para entendermos sobre a altura. Existem sons de altura definida e sons de altura indefinida. Sons com altura definida vêm de objetos que vibram de forma regular, como as cordas do violão. Reparem como podemos ver claramente as ondas que se formam nas cordas quando elas são tocadas, cada uma numa velocidade diferente. Esses são sons que podemos entoar com as nossas vozes, por exemplo. Já esse é um som que não podemos entoar com a voz. Ele vibra de forma irregular, produzindo ondas de diversas velocidades diferentes ao mesmo tempo. Sons com alturas definidas, como os das cordas de um violão, são as notas musicais, como as famosas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Notas musicais são pontos específicos entre o grave e o agudo. Quando o som está um pouquinho mais agudo ou um pouquinho mais grave do que a posição exata de uma nota, consideramos que ele está desafinado. E ele está afinado quando ele está na posição exata de uma nota. E chegamos agora finalmente à pergunta do vídeo: o que é melodia, harmonia e ritmo? Melodia é simplesmente uma sequência de notas musicais, que pode ser cantada ou tocada por qualquer instrumento que emita notas musicais. Vocês acabaram de ouvir a melodia de Asa Branca tocada no piano. A melodia é a parte que melhor caracteriza uma música. Podemos reconhecer uma música apenas ouvindo a melodia dela. Podemos dizer com certeza que na maioria das músicas a melodia é o elemento mais importante de todos.
Harmonia é quando duas ou mais notas são tocadas ao mesmo tempo. Podemos ver a harmonia na música em duas situações principais. Quando duas melodias ou mais são sobrepostas, por exemplo, numa dupla sertaneja, quando cada um canta uma melodia diferente e as duas se encaixam. Ou a harmonia pode servir de acompanhamento para a melodia. Por último, ritmo. Ritmo não tem nada a ver com notas musicais, tem a ver com tempo. É o tempo de duração dos sons e a velocidade com que eles são tocados na música. Um ritmo pode ser lento ou rápido. Numa mesma música, temos combinações de sons mais lentos e mais rápidos. É essa combinação que determina o ritmo da música. O ritmo é o elemento da música que mais se relaciona com a dança. A dança é quando movimentamos os nossos corpos no ritmo da música. É isso, espero que o assunto tenha ficado mais claro para todos. Até a próxima!